Muito bem, nós vamos hoje falar sobre pontos de reparos anatômicos da mandíbula e da maxila, nas anestesias odontológicas. Nós já falamos sobre as técnicas de anestesia em odontologia. E nas aulas que foram dadas aqui no YouTube, eu falei inclusive dos pontos de reparos anatômicos. Então, eu resolvi dar essa aula falando apenas de pontos de reparos anatômicos para a pessoa gravar mais ainda esses pontos que são de suma importância. Vamos ver primeiramente os pontos de reparo na maxila para as anestesias odontológicas. Então nós temos aqui uma figura onde nós temos aqui as duas maxilas articuladas em verde. Veja aqui o corpo da maxila, processo frontal ascendente, olha aqui a eminência canina, fossa canina, forame infraorbitário, processo zigomático. Então é um osso com bastante estruturas anatômicas importantes. Nós temos aqui também a crista zigomática alveolar, que é um ponto de reparo importantíssimo nas anestesias dos nervos alveolares superiores posteriores. Antes da gente falar sobre esses pontos de reparos, é interessante que a gente comente aqui as áreas densas e as áreas porosas, tanto da maxila como da mandíbula. Então, só para relembrar, então nós temos aqui em linha cheia as áreas densas, pontilhadas as áreas porosas. Aqui na região anterior dos dentes incisivos, a maxila, apesar de ser um osso bastante poroso, ela apresenta uma porosidade ainda maior nessa região. Nós temos aqui na região do canino, da raiz, aqui na eminência canina, um osso mais compacto, mais denso. Aqui na região de pré-molares, vejo que já é uma região mais porosa. Aqui, na região do primeiro molar superior, onde nós temos aqui a crista zigomática alveolar, vejam que é uma área bastante densa. E aqui na região de segundo e terceiros molares, nós temos aqui a região do seio maxilar. Então nós temos uma área bastante porosa. A mandíbula, vocês vão ver que é um osso mais compacto. Apenas aqui na região anterior ela é porosa. E aqui no corpo da mandíbula ela é toda densa. Então vejamos os pontos de reparos na maxila na anestesia zigomática. Ou seja, é aquela anestesia onde nós vamos anestesiar o nervo alveolar superior posterior, que vai inervar os molares e toda a parte vestibular, a gengiva, o periósteo e o osso, com exceção da raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Então nós temos aqui os pontos de reparos, que são processo zigomático da maxila. Então está aqui o processo zigomático da maxila, plano oclusal dos molares. Veja aqui, plano oclusal dos molares superiores, plano sagital mediano do paciente, crista zigomático alveolar. Essa crista, veja aqui, a crista zigomática alveolar, ela é bem evidenciada, é uma crista óssea bem condensada. E os forames alveolares superiores posteriores, aqui acima do túber da maxila, que são essas foraminas por onde penetram aqui os ramos do nervo maxilar, que são os ramos dos nervos alveolares superiores posteriores. A anestesia zigomática, então vejam aqui, esta região acima
aqui do tuber da maxila, que é onde penetra aqui esses nervos alveolares. Vejam aqui a agulha aqui na região do fórnice, na altura do segundo molar superior. Vejam que ela está em relação ao plano oclusal dos dentes em 45 graus, como a gente pode verificar aqui nesta figura anterior. Vejam que existe aqui uma angulação de 45 graus da agulha com o plano oclusal dos dentes superiores. Aqui o plano oclusal, aqui numa vista lateral e numa vista anterior. Veja aqui a angulação de 45 graus em relação ao plano oclusal desses dentes. Então, é o plano médio sagital. Então, nós temos aqui a punção da agulha na altura do segundo molar superior. Veja que nessa região tem uma crista, na região do primeiro molar, a crista zigomática alveolar, que atrapalha essa anestesia. Então, a gente tem que dar sempre anestesia atrás do primeiro molar superior, na altura do segundo molar, porque senão a agulha vai pegar nesta crista. Anestesia infraorbitária. Essa anestesia infraorbitária, como nós já vimos em outras aulas, ela vai anestesiar os nervos alveolares superiores médio e anterior, ou seja, os nervos que vão inervar os pré-molares, a raiz mesovestibular do primeiro molar superior e também todos os dentes anteriores. Veja aqui, e toda a parte vestibular desses dentes, ou seja, gengiva, periósteo e osso. Então, quais seriam os pontos de reparos para essa anestesia infraorbitária? Nós temos a margem infraorbitária. Veja aqui a margem infraorbitária, a sutura zigomático-maxilar, fossa canina. Olha aqui a fossa canina bem evidenciada. Temos o forame infraorbitário, abaixo aqui do bordo inferior da órbita ou da margem inferior orbitária. Os premolares superiores, que vão servir de referencial para essa anestesia. Centro pupilar, então o centro da pupila do paciente. Veja aqui nessa figura o centro da pupila, aqui o longo eixo do segundo pré-molar. O ápice da raiz do canino. Está vendo aqui o canino? Então a agulha passando pelo ápice do canino. Ângulo mesoincisal do incisivo central. Então seria que o incisivo central estaria aqui. Então o ângulo mesoincisal desse dente. Canto interno do olho. Veja que é uma linha traçada aqui do canto interno do olho, junto aqui com o fórnice. Então vai dar aqui uma bissetriz. E fórnice. Então nós temos aqui nesta figura o fórnice e agulhas passando aqui no ápice do canino para atingir o forame infraorbitário. A anestesia infraorbitária, vejam bem que nós temos aqui a margem inferior da órbita, o forame infraorbital, por onde emerge então os ramos terminais do nervo infraorbital, e é por aqui que o anestésico vai penetrar para atingir o alveolar superior médio e anterior. Veja que importante é nós sabermos, termos conhecimento desta altura aqui do bordo infraorbital com o forame infraorbital, esta distância que é de 7 a 8 milímetros. Então nós temos aqui o nervo maxilar penetrando na órbita, já com o nome de nervo infraorbital, dando nervo alveolar superior médio e aqui o anterior. Aqui uma outra figura mostrando aqui a técnica. Veja aqui
a distância de 7 a 8 milímetros da margem inferior da órbita com um forame infraorbital. Então a agulha ela nunca vai penetrar no forame, apenas na região. Por isso é importante a gente ter o conhecimento dessas estruturas. Então aqui a técnica da linha centropupilar, está aqui a pupila, centropupilar, longo eixo do segundo premolar superior. Então, a gente tomando como referencial esta linha que passa pelo centro da pupila e no longo eixo do segundo premolar superior, nós temos aqui o local do forame infraorbital. É a técnica mais utilizada. Nós temos aqui a anestesia, então, por bloqueio do nervo nasopalatino e palatino maior. Então, o que nós vimos até agora são as inervações dos dentes anteriores e posteriores. Então, nervo alveolar superior posterior, médio e anterior. Agora, os pontos de reparos aqui para as anestesias do nervo nasopalatino e palatino maior são utilizados quando o profissional vai anestesiar, então, a mucosa palatina, o periósteo palatino e o osso purpalatino ou lingual. Então nós temos aqui uma figura mostrando o palato ósseo. Nós temos aqui o forame incisivo, por onde emerge o nervo nasopalatino. Aqui atrás nós temos os forames palatinos maiores, aqui dá para ver com mais detalhes, por onde passa o nervo palatino maior. Então aqui o forame incisivo, bom, por aqui emerge o nasopalatino, que vai inervar então aqui a mucosa, o periósteo e o osso porlingual dos dentes anteriores. E o nervo palatino maior, que é este aqui, que vai emergir para inervar toda a região de dentes posteriores de terceiro molar até o primeiro pré-molar. Então, a área de mucosa palatina, periósteo e osso porlingual. Veja aqui os forames palatinos maiores e aqui os menores, por onde passam os nervos palatinos menores, o forame incisivo e forame palatino maior. Então está aqui o nervo nasopalatino e aqui o palatino maior, vindo aqui em direção anterior e o palatino em direção posterior. Então aqui uma anestesia por bloqueio regional do nervo nasopalatino. Veja aqui os pontos de reparos são os incisivos centrais, superiores e a papila incisiva. Então, embaixo da papila incisiva está o forame incisivo, por onde emerge aqui o nervo nasopalatino, um de cada lado. Então, a anestesia ela é dada ao lado da papila incisiva, que é uma área bastante inervada, então é muito dolorida essa região. Então, nós temos aqui a agulha sendo inserida ao lado da papila incisiva, que é um ponto de reparo, entre aqui os incisivos centrais, que também é um ponto de reparo anatômico desta anestesia. Veja aqui o forame incisivo. Então, o local de punção da agulha é sempre ao lado da papila incisiva. Então, veja aqui a papila incisiva, aqui o ponto de punção da agulha. A anestesia por bloqueio regional dos nervos palatinos maiores. Então, nós estamos vendo aqui a agulha inserida aqui na região do primeiro molar superior. Então, geralmente, ele é dado entre o primeiro e o segundo, ou abaixo do primeiro ou abaixo do segundo, ou entre os dois. Então, os pontos de reparos desta anestesia, nós vamos tomar aqui como base
a coloração aqui do palato duro e do palato mole. Nós vamos ver que o palato duro, a mucosa, ela tem uma coloração rosa pálido, enquanto que a região aqui do palato mole é mais avermelhada. Por quê? Porque ela é muito vascularizada. Então nós temos aqui o nervo palatino maior emergindo então pelo forame palatino maior. E aqui nós temos os pontos de reparos. Vejam, o limite do palato duro é rosa claro. Então esta região aqui tem uma coloração rósea, claro. E o palato mole, por ser vascularizado, ele é bem vermelho. Então nós temos então nesta região o bordo posterior do palato duro, que são as lâminas horizontais aqui dos ossos palatinos. Então a gente vai imaginar que nesta região nós temos aqui entre o palato duro e o mole este bordo, e a 4 milímetros adiante desse bordo nós vamos encontrar aqui o forame palatino maior. Uma outra coisa que é interessante dizer é que o palato duro, se a gente com a polpa do indicador forçar essa região, nós vamos ver que ela é bem resistente. Enquanto que nesta região mais posterior, aqui próximo aqui do segundo molar superior, nesta área, ela é mais macia. Por quê? Porque é o local aqui do forame palatino maior. Então nós temos o forame palatino maior, e quando a gente vai fazer esta anestesia, a gente já apalpa esta região, vai sentir que é um tecido mais macio, e então a gente introduz a agulha nesta região e nós vamos pegar aqui o nervo palatino maior que emerge pelo orifício, correndo aqui no sulco palatino, formado pelo processo palatino da maxila, em junção aqui com o processo alveolar. Veja aqui a agulha sendo inserida, aqui na altura do segundo e terceiro molar superior, nesta área que ela é mais macia. Veja que a seringa fica apoiada aqui na mandíbula, para que a gente tenha maior firmeza nessa anestesia. Olha aqui. Então está aqui o segundo molar. Então geralmente essa anestesia é aplicada na região de segundo e terceiros molares. Pontos e reparos na mandíbula. Nós vimos até agora os pontos e reparos na maxila. Então, nós vimos nervo alveolar superior posterior, médio anterior, nervo nasopalatino e palatino maior. Vejamos agora na mandíbula quais seriam os pontos de reparos. Lembrando que a mandíbula ela é um osso totalmente compactado. Apenas aqui na região anterior que ela tem assim uma região um pouco mais porosa. Então nós temos aqui a anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual e bucal. Então veja aqui esses nervos que passam nesta região. Veja aqui o nervo trigêmeo, gânglio trigeminal, aqui o nervo mandibular, dando aqui o lingual, o alveolar inferior e o bucal. O alveolar inferior é o que penetra aqui dentro do canal da mandíbula, mandando aqui os seus ramos dentais e peridentais, os dentais inervando os dentes e os peridentais o osso. Então, quais seriam os pontos de reparos na mandíbula? Então, nós temos a borda anterior do ramo da mandíbula, seguida aqui de uma depressão, crista temporal, veja aqui a crista temporal,
Forame da mandíbula, que fica aqui localizado bem aqui no meio do ramo, na porção central. Ligamento pitérigo-mandibular. Veja aqui o ligamento pitérigo-mandibular. Esse aqui, pitérigo de processo pterigoide, mandibular de mandíbula. Olha aquele aqui novamente. Plano oclusal dos molares, adultos e crianças, com ou sem dentes. O espaço entre o ligamento pitérigo-mandibular e as fibras profundas do músculo temporal. Então nós temos aqui o ligamento pitérigo-mandibular. Aqui ao lado, a inserção do músculo temporal. Veja aqui, o músculo temporal fica aqui. E entre o músculo temporal e o ligamento pitérigo-mandibular, nós temos aqui um sulco, uma depressão, que é o local onde a agulha vai ser inserida. Então ela é inserida bem aqui neste sulco formado pela inserção do músculo temporal e pela prega pitérigo-mandibular. Nós temos ainda a linha oblíqua, que é uma linha que passa aqui por fora da mandíbula, fica aqui nesta região. Por que linha oblíqua? Porque na linha oblíqua nós vamos anestesiar, na técnica direta, o nervo bucal. Os pré-molares do lado oposto, com ou sem dentes. Podemos também considerar aqui os pré-molares inferiores, quando a gente vai anestesiar a anestesia mentual, no forame mentual. Então nós temos aqui a técnica de Lindsay, ou das duas posições, onde na primeira posição a gente anestesia o nervo bucal e depois o nervo lingual, e na segunda posição a gente vai anestesiar o nervo alveolar inferior. Então esta é a anestesia do nervo alveolar inferior. A anestesia mentoniana, ela se faz entre os prés inferiores, no sentido inverso ao do canal mentual. Então nós temos aqui pontos de punção da agulha, então é feita aqui na depressão, a linha oblíqua, aqui está a linha oblíqua, ligamento pitérigo-mandibular e a depressão. Então esta é a técnica direta. Técnica direta, vocês sabem, é aquela técnica onde a gente coloca a seringa entre os pré-molares do lado oposto, anestesiar esse lado aqui, no caso direito. Só que geralmente pega o nervo lingual e o alveolar inferior. Muitas vezes não pega o nervo bucal. Então é dada uma segunda anestesia aqui na região da linha oblíqua, que fica aqui nesta região da mandíbula, por onde passa então o nervo bucal, como nós vamos ver agora aqui. Veja aqui a linha oblíqua, por onde passa o nervo bucal. Então o nervo bucal passando por aqui, olha aqui a agulha sendo inserida na linha oblíqua para complementar a técnica direta aqui no nervo bucal. Veja aqui o nervo bucal e aqui o nervo mentual. Então a anestesia mentual, ela é dada nesta região entre os pré-molares, que é o local onde se localiza aqui o forame mentual. Então a anestesia que se dá de trás para frente, de cima para baixo e de fora para dentro, ou seja, o sentido inverso ao do canal. Cumpre lembrar que na anestesia do nervo alveolar inferior, na técnica dessa anestesia, nós vamos anestesiar o alveolar inferior, o bucal e o lingual. Ou seja, todos os dentes da mandíbula, toda a parte lingual, de gengiva, e toda a parte vestibular da região de molares. E dos pré-molares,
pode ser a técnica mentual, tomando pontos de reparos, os pré-molares, principalmente o segundo premolar inferior, o forame mentual, que está localizado na face externa do corpo da mandíbula, a uma mesma distância do bordo superior com o bordo inferior. Então essa seria a técnica mentual. Muito bem, e com isto nós encerramos essa parte de pontos de reparos anatômicos. Relembrando que nós temos aulas de técnicas de anestesias em odontologia, onde, além da gente explicar a técnica, a gente fala também dos pontos de reparos. Então, esta aula de hoje é apenas um reforço desses pontos de reparos estudados na outra aula que foi passada sobre técnicas de anestesias odontológicas.